Meu próprio filho tentou me matar com bombons envenenados. Sem saber, salvei minha vida ao dar os bombons para Laura e meus netos. Quando Thomas me ligou perguntando se eu tinha comido, respondi que não, que tinha dado para a família dele. O silêncio foi ensurdecedor. Então gritou desesperado: "Você fez o quê?" Não entendi por que estava tão alterado. Achei que estava bravo porque dei o presente para outros. Como fui ingênuo. Meu nome é José. Tenho 69 anos. Por 40 anos sacrifiquei tudo pelo meu filho Thomas. Juventude, sonhos, economias. Adotei-o aos 2 anos após a morte dos pais biológicos. Dei-lhe meu sobrenome. Amor incondicional. Minha vida inteira. No dia do meu aniversário de 69 anos, tudo mudou. A caixa de bombons artesanais parecia um presente de filho grato. Vinham numa caixa elegante com cartão. Para o melhor pai do mundo, com amor, Thomas. Fiquei emocionado. Fazia meses sem gestos carinhosos. Desde que casou com Laura, tudo mudou. Ela encheu a cabeça dele com veneno contra mim. Seu pai é intrometido, dizia. Você é velho demais para ele cuidar de você, sussurrava. Thomas começou a mudar. Visitas raras, ligações frias, abraços distantes. Mas eu continuava esperançoso. Quando os bombons chegaram, pensei que finalmente tinha acontecido, que meu filho lembrou quanto me amava. Os bombons eram de marca exclusiva, obras de arte decoradas com ouro, mas sempre pensei nos outros antes de mim. São bons demais só para mim, pensei. Laura e as crianças vão gostar mais. Os pequenos sempre foram minha fraqueza. Apesar do desdém dela, eu adorava meus netos. Peguei a caixa e fui até a casa de Thomas no interior de São Paulo. Laura abriu com aquele sorriso falso que odiava. Expliquei que os bombons eram de Thomas para mim, mas queria compartilhar. Vi algo estranho em seus olhos, medo, confusão. Mas ela pegou a caixa. As crianças vão adorar. Nunca me convidava para entrar. Sempre me mantinha na porta, como vendedor ambulante, não o avô dos filhos. Voltei com o coração triste, mas satisfeito. Tinha feito algo bom. No dia seguinte, Thomas ligou cedo. Voz estranha, tensa. Pai, como estavam os bombons? A pergunta me surpreendeu. Dei para Laura e as crianças. Você sabe quanto adoram doces. O silêncio foi aterrorizante. Então explodiu. Você fez o quê? Gritou com fúria que nunca ouvira. Você está louco? Sua voz tremia. Não era só raiva. Era pânico puro. Perguntou várias vezes se eu tinha certeza que não comi nenhum, se as crianças já tinham comido. Suas perguntas eram tão específicas, tão urgentes, que comecei a suspeitar. Desligou abruptamente, gritando que eu era idiota, que tinha estragado tudo. Fiquei tremendo, sem entender. Mas algo dentro, um instinto paterno, dizia que algo estava terrivelmente errado. Naquela tarde, Laura ligou chorando. As crianças passaram mal. Tivemos que levá-las ao hospital. Meu sangue gelou. Os médicos dizem que foi intoxicação alimentar. Os bombons tinham cheiro esquisito, mas as crianças já tinham comido vários. Na voz dela, detectei medo e compreensão, como se finalmente entendesse algo. Naquela noite, as peças do quebra-cabeça se encaixaram. A reação de Thomas, seu desespero, seu alívio misturado com pânico. Como um relâmpago, a verdade me atingiu. Meu próprio filho tinha tentado me envenenar. Os dias seguintes foram um pesadelo. As crianças se recuperaram, mas o veneno deixou marca. Laura confessou que os médicos encontraram traços de arsênico. Arsênico. Palavra que só ouvira em filmes. Agora era minha realidade. Pela primeira vez em anos, Laura falou sem máscara de desprezo. Voz tremendo. José, acho que aqueles bombons eram especificamente para você. Suas palavras confirmaram o que meu coração sabia. Thomas desapareceu. Não atendia telefone nem mensagens. Quando Laura foi ao trabalho dele, disseram que pediu licença emergencial. Fugiu como covarde, mas eu o conhecia. Sabia onde encontrá-lo, na casa da tia Natalie, minha irmã mais nova. Dirigi com mãos tremendo. 40 anos de amor incondicional. E isso era o que recebia. Um filho que queria me ver morto. Natalie abriu com um olhar de culpa.
Mas eu já tinha visto o carro de Thomas na esquina. Sei que ele está aqui, disse, com voz que não reconheci. Thomas apareceu como fantasma, rosto abatido, olhos fundos. Não havia remorso, apenas ressentimento. Por quê? Perguntei. Por que quis me matar? Sua resposta partiu minha alma. Porque você é um fardo. Sempre foi. Preciso da sua herança e você nunca morre. Minha herança. Tudo se resumia a dinheiro que economizei por décadas vivendo como pobre. Não sabia que tinha tanto, continuou venenosamente. Até ver os documentos do banco. 200 mil reais, pai. Que preciso agora, não quando tiver 90 anos. 200 mil que representavam 40 anos de trabalho, privações, horas extras para dar-lhe a melhor educação. Você é velho, o que mais vai fazer? Por que precisa de tanto dinheiro? Suas palavras eram punhais. Natalie tentou intervir, mas ele a silenciou. Tia, sabe que tenho razão. Ele já viveu. Eu tenho família para sustentar. Um futuro construído sobre meu cadáver, respondi com amargura. Comprado com minha morte. Não seja dramático, ia ser rápido. Arsênico suficiente para parecer ataque cardíaco natural. Você teria morrido em paz, e eu herdaria o que ia ser meu de qualquer jeito. Não foi impulso. Foi plano calculado, meticuloso, frio. Pesquisou o veneno. Comprou bombons caros para disfarçar. Calculou a dose exata. Por que não funcionou? Perguntei. Porque você é burro demais para comer bombons do próprio filho. Sempre tem que ser o mártir. Sempre dar tudo. A ironia era sufocante. Meu defeito, dar em vez de receber, salvou minha vida. Mas a pior parte é que Laura sabe de tudo. As crianças quase morreram por sua culpa. Ele me culpava pelo envenenamento dos próprios filhos. Laura tinha aparecido na porta. Ouviu tudo. Confirmação de que o marido tentou matar o sogro e sacrificar os filhos. Como pôde colocar nossos filhos em perigo? Ela perguntou quebrada. Porque o veneno era para ele, não para vocês. Você sabia que sempre compartilho tudo com as crianças. Thomas deu de ombros. Era um risco calculado. Naquele momento, entendi que o filho que criei morreu há muito tempo. O homem na minha frente era estranho e perigoso. Acabou. Tudo acabou entre nós. Ele riu cruelmente. O que vai fazer? Denunciar o próprio filho? Sabe que nunca fará isso. É fraco demais. Por 40 anos fui fraco demais. Mas naquele dia, algo mudou. Você tem razão. Fui fraco por tempo demais. Mas isso acaba hoje. Virei-me para minha porta. Espere para ver o que um homem fraco pode fazer quando encontra sua força. Seus gritos me seguiram. Gritou que eu era ingrato, que depois de tudo estava o abandonando. Naquela noite, chorei como não chorava há décadas. Pelo filho perdido, pelos anos desperdiçados, pelo amor traído. Mas acima de tudo, pelo homem que fui, ingênuo, permissivo, cego. Quando as lágrimas pararam, tomei decisão. Aquele homem fraco estava morrendo. Amanhã um novo José nasceria. Um que aprendeu que amor sem limites não é virtude. É cumplicidade. Meu telefone tocou. Stanley, meu advogado. Laura me ligou, contou tudo. Você está bem? Pela primeira vez em dias sorri. Estou perfeito, Stanley. E tenho trabalho para você. A transformação foi total. Enquanto Thomas achava que me destruíra, eu construí as bases da vingança. Primeiro passo, me mudar. Não podia ficar na casa onde criei uma víbora. Stanley me ajudou a encontrar cobertura em jardins. Vista panorâmica. Custava mais em um mês que Thomas ganhava em 3. A corretora ficou surpresa. Homem de 69 anos, modestamente vestido, pagando à vista por apartamento de luxo. É para minha aposentadoria. Hora de me dar alguns mimos. Aposentadoria libertadora, de ser pai, de ser vítima, de ser o homem que dava tudo. Apartamento espetacular, mármore e janelas do chão ao teto. Mas o melhor foi o escritório, espaço onde podia planejar, me tornar o estrategista que Thomas nunca imaginou. Stanley foi meu primeiro aliado. José, isso vai ser brutal. Thomas não vai desistir. Vai lutar, mentir, manipular. Ele me subestimou por 40 anos. Agora é minha vez.
Primeiro, proteger meu dinheiro. Thomas sabia da conta principal, mas não das outras três. Não sabia dos certificados das ações que comprei com trabalhos extras. No total, quase 400 mil reais, não 200 mil como ele acredita, Stanley disse. 40 anos de sacrifício transformados em poder econômico. Mas dinheiro era só ferramenta. A arma real era informação. Stanley contratou Roberto, investigador particular. O que descobrimos me deixou sem palavras. Thomas tinha dívidas que eu não sabia. Jogo, agiotas. Minha morte era necessidade urgente. Seu filho deve mais de 50 mil a pessoas perigosas, Roberto disse, entregando pasta com provas. Fotografias em cassinos clandestinos, casas de apostas, reuniões com homens ameaçadores. Hipotecou a casa sem contar a Laura. Penhorou o carro dela. Esvaziou poupança das crianças. Não era só assassino. Era ladrão que roubou o futuro da família. Laura não sabe nada. Ele mente há meses. Thomas construiu a própria prisão. Eu só precisava empurrar as grades. Enquanto isso, ele achava que me derrotou. 3 semanas sem eu dar sinal de vida confirmavam a teoria dele. Eu era fraco demais, mas eu trabalhava. Todo dia coordenava movimentos com Stanley. Toda noite revisava relatórios de Roberto. Toda madrugada planejava a vingança meticulosa. Primeira fase, psicológica. Thomas precisava sentir que estava no controle, que venceu. Baixar a guarda. Stanley explicou o processo legal. Temos provas da tentativa de envenenamento, análise médica, testemunho de Laura, gravações das confissões. Sim, gravei tudo na casa de Natalie. Dispositivo escondido no bolso. Mas vai ser longo, complicado. Cobertura da mídia. Escândalo público. Está preparado? Mais que preparado. Depois de 40 anos nas sombras, pronto para mostrar ao mundo quem Thomas era. Além disso, temos provas de fraude, peculato, manipulação financeira. Podemos destruí-lo economicamente antes do processo criminal. Thomas tentou me matar por dinheiro. Agora ia perder todo o dinheiro. Durante o silêncio, trabalhei em mim. Contratei Yolanda, estilista que transformou minha imagem. Adeus roupas velhas. Adeus cabelo grisalho. Adeus postura curvada. Quando Yolanda terminou, não me reconheci. Cabelo castanho elegante, corte moderno. Roupas sofisticadas. Ternos de qualidade, sapatos de grife. José, você parece um homem de poder. Gostei do som. Por 40 anos fui homem de serviço, de sacrifício, das sombras. Agora era hora de poder. Último elemento. Minha atitude. Contratei psicóloga especializada em empoderamento masculino. José, pare de se ver como vítima. Você é sobrevivente, é guerreiro. As sessões foram reveladoras. Por décadas confundi amor com submissão, bondade com permissividade, paternidade com autonegação. Criei um monstro por medo de ser pai ruim. Amor verdadeiro inclui consequências. Sem consequências não há amor. Há cumplicidade. Por 40 anos fui cúmplice da transformação do filho em sociopata. Mas não mais. O novo José não era cúmplice de ninguém. O novo José era a força da natureza prestes a se desencadear sobre o mundo de Thomas como furacão devastador. Um mês depois do confronto, decidi fazer minha primeira aparição pública. Escolhi a galeria de arte mais exclusiva da cidade. Vesti terno de grife preto, sapatos de couro, relógio que comprei naquela tarde. Quando cheguei num táxi de luxo, os fotógrafos se viraram. Não me reconheceram, mas instintivamente sabiam que eu era alguém importante. Caminhei com champanhe na mão, conversando com colecionadores. Pela primeira vez em décadas me senti no meu elemento, elegante, sofisticado, poderoso. E então ouvi. Thomas estava no canto oposto com Laura. Ela parecia tensa, desconfortável. Ele tentava impressionar empresários, provavelmente procurando novas vítimas. Nossos olhos se encontraram. Vi o choque no rosto dele. O homem derrotado que deixara chorando tinha sido substituído por esta versão sofisticada do pai. Aproximei-me devagar, saboreando cada passo. Olá, Thomas, disse com voz que destilava poder. Que surpresa te encontrar aqui. Seu rosto empalideceu. Pela primeira vez na vida, minha presença o intimidava.
Estou aproveitando minha aposentadoria. Decidi me dar alguns mimos. A palavra aposentadoria ecoou como ameaça velada. Do que está se aposentando? Um empresário perguntou. De ser generoso demais. Às vezes, quando dá demais, as pessoas se acostumam a receber. Chega um ponto em que precisa parar de dar e começar a cobrar. Cobrar. Thomas sabia exatamente o que significava. Seu tempo de pegar sem dar tinha acabado. A caçada começou, e agora ele era a presa. Os dias seguintes foram de tensão requintada. Começou a me ligar obsessivamente, mas não atendi. Pai, atenda. Preciso saber o que está planejando. Pela primeira vez, ele tinha medo de mim. Pela primeira vez, eu era o predador. Stanley abriu processo civil por tentativa de homicídio com todas as provas. Esse processo vai ser escândalo. A mídia vai cobrir tudo. Perfeito. Queria que o mundo inteiro soubesse quem Thomas realmente era. Mas o processo civil era só a entrada. O prato principal era a investigação sobre atividades ilegais, fraude hipotecária, uso indevido de fundos, dívidas com agiotas, evasão fiscal. Laura pode processá-lo por fraude conjugal e recuperar tudo, Roberto disse entregando 3 pastas de provas. Decidi conversar com Laura. Convidei-a para almoçar no restaurante mais elegante. Quando chegou, viu minha transformação. Não era mais o sogro modesto e resignado. Sei tudo sobre as dívidas de Thomas. O jogo, os agiotas, a hipoteca na casa sem você saber. Entreguei-lhe a pasta. Está tudo aí. Laura revisou os papéis com lágrimas. O marido não só tentara me assassinar, mas vinha roubando o futuro da família. Não sabia nada, disse quebrada. Nunca imaginei. Você não tem culpa, mas agora temos oportunidade de justiça. Expliquei que ela podia processar, recuperar a casa, proteger as crianças. Mas preciso que testemunhe contra Thomas. Ela não hesitou. Claro, é o mínimo que posso fazer. Thomas chegou ao restaurante. Estava seguindo ela. Quando nos viu juntos, o rosto se transformou em pânico. O que estão fazendo? Perguntou tenso. Estamos falando sobre você. Sobre suas dívidas, mentiras, roubos. Laura, não escute esse velho louco. Está manipulando você. Sei de tudo agora, Laura disse com força nova. Sei sobre o jogo, dívidas, hipoteca. Sei que tentou matar seu pai. Gritou as últimas palavras, atraindo a atenção do restaurante inteiro. Não, Laura respondeu firmemente. Chega. Vou proteger nossos filhos, e isso significa afastá-los de você. Levantou-se e saiu. Meus advogados entrarão em contato. Thomas ficou tremendo de raiva. Virou-se para mim com fúria. Isso é culpa sua. Você arruinou meu casamento. Não destruí nada, apenas trouxe a verdade à luz. Levantei-me e olhei nos olhos dele. E isso é só o começo. Naquela noite, Stanley ligou. A mídia começou a ligar. Querem entrevistas? Marque as entrevistas. É hora do mundo saber a verdade. A primeira entrevista foi com o programa mais assistido da cidade. Cheguei impecavelmente vestido, confiante. Senhor José, conte sua história. Como descobriu que seu filho tentou envenenar você? Contei tudo. Bombons, reação de Thomas. Envenenamento das crianças, confissão fria. Falei calmamente, deixando os fatos falarem. Como um pai se sente ao descobrir que o filho quer matá-lo? Sente-se livre. Livre de uma ilusão de 40 anos. Livre para parar de proteger alguém que nunca o protegeu. A entrevista viralizou. Comentários esmagadoramente solidários. Mas o mais satisfatório foram os comentários sobre Thomas. Colegas o reconheceram como o filho que tentou assassinar o pai. Vizinhos o olhavam com desprezo. Amigos se distanciaram. O escândalo o seguia. No supermercado, as pessoas apontavam. No trabalho, colegas o evitavam. Na rua, olhares julgadores. Thomas subestimou o homem que criou por 40 anos. Agora descobria que acordou um monstro muito mais poderoso. O processo legal avançava como avalanche. Stanley abriu todos simultaneamente. Tentativa de homicídio, fraude familiar, estelionato, processo civil por R$ 500 mil. Numa segunda-feira, a vida de Thomas explodiu. Conta bancária congelada,
Economias bloqueadas, salário penhorado. Da noite para o dia, ficou sem dinheiro. Seu filho está quebrado. Vai ter que se contentar com o defensor público. Stanley disse satisfeito. Defensor público contra o melhor escritório da cidade. Batalha desigual. O vídeo da minha entrevista gerou escândalo. Logo vieram à tona dívidas de jogo, golpes, mentiras sistemáticas. Seu chefe o demitiu. A empresa não pode ter seu nome associado a este escândalo. 20 anos eliminados por escândalo que criou. Os agiotas aceleraram cobranças. Apareciam na casa ligando, ameaçando. Uma noite, Laura me ligou chorando. Vieram homens armados. Se Thomas não pagar, vão tomar a casa. Onde está Thomas? Desapareceu. Saiu correndo, me deixou sozinha com as crianças. Covarde até o fim. Pegue as crianças e vá para a casa da sua mãe. Amanhã vamos resolver. Na manhã seguinte, cheguei com Stanley e 2 seguranças. Os agiotas inspecionavam a propriedade. Sou o pai dele e tenho uma proposta. Puxei um cheque. 50 mil reais, peguem e esqueçam dele. Os homens ficaram surpresos. Por que faria isso? Não estou fazendo por ele. Estou fazendo pela minha nora e netos. Eles não têm culpa. Negócio fechado. Laura saiu chorando. Não posso aceitar que pague as dívidas. Não estou pagando por ele e não é de graça. Entreguei documentos. A casa agora está no seu nome. Thomas não tem mais direito. E isto é um contrato de empréstimo. Você me deve 50 mil, mas pode pagar em 20 anos. Acordo perfeito. Laura protegida. Crianças seguras. Thomas perdeu tudo. Quando me ligou, voz desesperada. Pai, preciso de ajuda. Os agiotas vão me matar. Já paguei suas dívidas. Suspiro de alívio. Sabia que não me abandonaria. Mas não fiz por você. Fiz por Laura e as crianças. E você não tem mais casa. Transferi para o nome da sua esposa. Silêncio absoluto. A casa não é mais sua. Sua esposa me deve o dinheiro, não você. Você não pode fazer isso. Comprou com dinheiro roubado? Laura e as crianças estão protegidas. Você está por sua conta. Desliguei. Thomas apareceu na casa, mas Laura trocou as fechaduras. Chamou a polícia. Sua esposa solicitou medida protetiva. Não pode se aproximar a menos de 200 metros. Pária completo, rejeitado e abandonado. Sem casa, empregou dinheiro. Refugiou-se em motel decadente. A mídia o seguia. Repórteres o assediavam constantemente. Desesperado, criou perfil nas redes e fez transmissão ao vivo. Meu pai é louco. Está inventando tudo. Nunca tentei envenenar ninguém. Mas a internet não perdoa. Usuários o bombardearam com perguntas que não conseguia responder. Por que havia arsênico? Por que seus filhos foram envenenados? Onde estão as provas? Sua transmissão viralizou, como exemplo de narcisismo patológico, comentários brutais e impiedosos. Se você é inocente, por que não processa seu pai por difamação? Thomas ficou sem palavras. Seu silêncio foi interpretado como admissão de culpa. A transmissão terminou quando começou a receber ameaças de morte ao vivo. No dia seguinte, trechos estavam em todos os noticiários. Analistas o dissecavam como caso de estudo. Psicólogos explicavam sua incapacidade de aceitar responsabilidade. Thomas destruiu a própria reputação tão completamente que não havia volta. Tornou-se vilão nacional, símbolo de ingratidão filial. Mas para mim, o mais satisfatório não era a humilhação pública. Era a tranquilidade nos olhos de Laura, a segurança dos netos, a paz que encontrei. A justiça formal ainda estava em processo, mas a justiça poética já fora servida. O filho que tentou me matar por dinheiro não tinha R$ 1. O homem que desprezou meu amor implorava perdão. O manipulador foi exposto e rejeitado. E eu, a vítima que passou 40 anos em silêncio, finalmente encontrei minha voz. Os meses seguintes foram de transformação total. Enquanto Thomas afundava na miséria, eu florescia como nunca. O apartamento se tornou meu santuário, lugar onde podia respirar sem manipulação. Stanley me mantinha informado. O promotor está muito interessado. As provas são esmagadoras. Além disso, o defensor público está tentando negociar acordo de culpa.
Acordo significaria Thomas admitir publicamente que tentou assassinar o pai. Mas o mais satisfatório foi ver Laura florescer. Sem mentiras, sem estresse financeiro, sem manipulação, voltou a ser a mulher forte de antes. José, pela primeira vez em anos me sinto livre. As crianças estão felizes, seguras. Ver meus netos recuperarem a inocência valia mais que qualquer vingança. Uma tarde, recebi ligação de Natalie. Preciso me desculpar. Quando chegou, a diferença era abismal. Eu elegante, sereno, empoderado. Ela consumida pela culpa. Sabia que Thomas tinha problemas, mas nunca imaginei. Natalie, você sempre soube. Sempre o justificou. Sempre o protegeu. Sei que fui cúmplice. O que mais me dói é que o recebi sabendo o que tinha feito. Suas lágrimas eram genuínas, mas o dano estava feito. Por 40 anos escolheu proteger um monstro em vez de proteger seu irmão. Não posso esquecer isso porque se sente culpada agora. Ela saiu chorando, mas me senti em paz. Estabeleci limites claros sem agressão, mas sem concessões. O julgamento criminal começou 6 meses depois. A mídia cobriu cada detalhe. Testemunhei com serenidade que impressionou repórteres. Como se sentiu ao descobrir que seu filho planejou sua morte? Senti-me libertado. Libertado de 40 anos de manipulação, de dar amor incondicional a alguém incapaz de retribuí-lo. Thomas parecia acabado, destruído. As provas eram irrefutáveis. Testemunhos de Laura, médicos especialistas, construíram um caso perfeito. Thomas tentou última manipulação. Amava meu pai. Tudo é mal entendido. Mas suas gravações o traíram. Quando o promotor tocou o áudio da confissão, sua versão desmoronou. O júri deliberou por apenas 2 horas. Culpado de tentativa de homicídio em 1º grau. Culpado de colocar vidas de menores em perigo. Culpado de estelionato agravado. Sentença: 12 anos de prisão sem liberdade condicional antes de 8. Não senti triunfo, senti paz, justiça. Pai, você ainda é meu pai. Não pode me abandonar. Thomas gritou enquanto era levado, mas permaneci imóvel, sereno, observando-o afastar-se. Os processos civis foram rapidamente resolvidos. Indenização de R$300 mil que Thomas não podia pagar da prisão. Mas o simbolismo era importante. Laura obteve divórcio e guarda completa. Thomas perdeu todos os direitos parentais. Meus netos estavam finalmente protegidos. Uma tarde, encontrei carta antiga que escrevi. Agradecimento a Thomas por ser o melhor filho. Li e ri amargamente. Como fui cego e ingênuo, decidi escrever nova carta para mim. Querido José, por 40 anos confundiu amor com cumplicidade, bondade com permissividade, sacrifício com virtude. Hoje, celebro que finalmente aprendeu a diferença. Aos 70 anos, organizei pequena celebração. Convidei Laura e as crianças, Stanley, Yolanda, Roberto, pessoas que me ajudaram a reconstruir. Quando soprei as velas, fiz desejo silencioso, que nenhum homem tivesse que esperar até os 70 para encontrar sua força. Naquela noite, refleti sobre a jornada, de vítima silenciosa a homem empoderado, de pai abnegado a pessoa que valorizava a si mesmo, de homem que dava tudo a homem que aprendeu que amor próprio não é egoísmo, é sobrevivência. Thomas quis me matar para roubar dinheiro, mas despertou o homem que não sabia que existia, forte, inteligente, capaz de lutar pelo que lhe pertencia. A justiça formal foi servida, mas a verdadeira vitória foi pessoal. Recuperei minha dignidade, autonomia, direito de viver sem medo ou manipulação. 2 anos após a sentença, minha vida encontrou equilíbrio impossível. As feridas cicatrizaram com sabedoria, não esquecimento. Acordava sem ansiedade. Administrava meus investimentos. Oscar, consultor financeiro, me ensinou que dinheiro era ferramenta de empoderamento. José, você tem capital suficiente para viver confortavelmente e deixar herança considerável. Herança. A palavra agora tinha significado completamente diferente. Criei fundo fiduciário para meus netos e fundação para homens idosos, vítimas de abuso familiar. Minha experiência traumática virou propósito social.
As crianças visitavam todo fim de semana. Ver seus rostinhos iluminados era o remédio mais poderoso. No parque, vi homem idoso sentado sozinho. Sou Carlos, me tratam como fardo. Sua história ressoou profundamente. Carlos, você não precisa aceitar isso. Tem direitos, tem valor. Aquela conversa virou algo maior. Comecei reuniões semanais, Círculo da Força. Toda quinta-feira, minha sala se enchia de homens se redescobrindo. Stanley ajudou a formalizar. Fundação José, para a dignidade do homem idoso. Primeiro projeto, abrigo temporário. Segundo, assistência jurídica. Me tornei voz para outras vítimas. Abuso familiar nem sempre deixa hematomas visíveis. 3 anos depois, recebi carta de Thomas da prisão. Abri com mãos firmes. Querido pai, venho refletindo. Preciso do seu perdão para me curar. Preciso, preciso, preciso. Sempre sobre o que ele precisava. Mostrei à psicóloga. Sinto pena porque depois de 3 anos, ainda não entende o que fez. Refleti por dias. Mas minha cura não dependia de perdoar quem tentou me matar. Escrevi. Thomas, meu processo de cura não requer vê-lo ou perdoá-lo. Construí vida plena sem você. Sua ausência não é vazio, é espaço preenchido com tranquilidade. Assinei simplesmente como José, não como pai. Aquele título foi revogado. Fechei definitivamente o último capítulo. Laura reconstruíra a vida, estudava psicologia. As crianças cresciam saudáveis. Em 2 anos, ajudamos mais de 200 homens idosos a escapar de abusos. Todos redescobriram dignidade. Minha história se tornou farol de esperança. Contemplando a cidade do terraço, refleti sobre a ironia perfeita. Thomas quis me matar para roubar herança, mas conseguiu que eu construísse legado muito mais valioso, fundação que duraria gerações. O homem que fui por 70 anos morreu no dia dos bombons. O homem que nasceu era mais forte, mais sábio, mais completo. Aprendi que para encontrar a luz, precisa atravessar a escuridão mais profunda. Minha vingança foi completa, mas não pela destruição de Thomas, pela minha própria reconstrução. A melhor vingança acabou sendo viver plenamente, sem medo, sem culpa, sem a sombra da manipulação obscurecendo meus dias. Obrigado por ouvir a minha história. Se ela te tocou, deixe um like, escreva nos comentários o que mais ressoou em você e inscreva-se no canal. Ainda vem muitas histórias pela frente. Isso não é o fim da minha, é apenas o começo de algo melhor.